muito bem, galera do YouTube. Estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série Smart Basic, falando sobre funções exponenciais. Na aula número 4, nós vamos resolver situações problemas que envolvem a lei de formação de uma função exponencial e a análise do seu gráfico. Na primeira questão, nós temos o seguinte: qual é o gráfico que representa a função exponencial f de r em r asterisco positivo, definido por f de x igual a 3 elevado a menos x? Então, o que é que nós temos nessa questão? Foi dada aqui uma função exponencial e eu quero saber qual desses 5 gráficos é o gráfico dessa função que foi dada. A primeira coisa que nós vamos fazer é classificar essa função. E para classificar ela, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar essa função, escrever aqui na nossa tela, y igual a 3 elevado a menos x, e vamos lembrar do que a gente aprendeu lá na aula número 2 a respeito da classificação de uma função exponencial. Para classificar uma função, a gente precisa olhar para a base dela. Se a base dessa função for um número maior do que 1, essa função é crescente. Se a base dessa função for um número que está entre 0 e 1, essa função é decrescente. Só que para essa classificação ocorrer, eu preciso que o expoente da minha função seja positivo. O que não é o caso da função que nós temos. Porque se eu olhar aqui, a minha função tem y igual a 3 elevado a menos x. O meu expoente ainda é negativo. Só que na aula número 1, nós aprendemos que toda potência de expoente negativo pode ser escrita da seguinte forma: eu inverto a base dessa potência e o expoente passa a ser positivo. Então, eu vou fazer isso. O inverso de 3 é 1/3 e o expoente que era negativo ficou positivo. Agora, eu posso classificar a minha função. E como? Se eu olhar aqui para a base é 1/3. 1/3 é um número que está entre 0 e 1. Então, a minha função é decrescente, porque a base, que é 1/3, está entre 0 e 1. Se essa função é decrescente, eu já posso eliminar aqui como respostas para a minha primeira questão a letra A, porque aqui a função assume crescimento, a letra C, porque ela também é crescente, e a letra E, porque eu também tenho uma curva exponencial aqui que cresce. Então, só podem ser respostas da minha questão ou a alternativa B, que a função aqui decresce, ou a alternativa D, que a função também decresce. Para saber qual das duas é a resposta, eu vou ter que identificar qual o local onde essa função intercepta o eixo y. E como é que eu vou fazer isso? Para descobrir onde a função corta intercepta o eixo y, eu vou pegar a função que foi dada e colocar aqui no lugar do x 0. E por quê? Porque qualquer ponto que o x seja igual a 0, qualquer coordenada que o x seja igual a 0, é porque esse ponto está em cima do eixo y. E aí o que é que acontece? Se eu substituir aqui x por 0, eu descubro qual é a coordenada do ponto que intercepta o eixo y para essa função exponencial. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui no lugar de x0 e eu vou ter y igual a 1/3 elevado a 0. Qualquer potência elevada a 0 vale 1. Então o que é que eu descobri? Que a minha função exponencial ela passa no eixo y em cima do 1. Se eu olhar aqui para a letra B, ela não passa em cima do 1, ela passa em cima do 3. Mas se eu olhar para a letra D, observa que a curva ela intercepta o eixo y exatamente em cima do 1. Então, o gráfico que representa a função exponencial f de x igual a 3 elevado a menos x é o que está aqui na alternativa D. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na segunda questão, nós temos o seguinte: em uma experiência de laboratório, uma população de ratazanas apresentou um crescimento exponencial por um determinado período. Durante esse tempo, o número de ratazanas podia ser calculado por meio da função n de t igual a 9 vezes 3 elevado a 4t sobre 300. Onde t é o tempo dado em dias. Ao final desse período, a população de ratazanas era de 27 indivíduos.
por quanto tempo essa população de ratazanas apresentou esse crescimento exponencial. Então nós vamos começar pegando uma função que indica como essa população de ratazanas cresceu e colocando aqui na nossa tela. N de t igual a 9 vezes 3 elevado a 4t sobre 300. Nessa função, o n de t indica o número de ratazanas e t o tempo em dias que se levou para atingir determinado número de ratazanas. Do problema, ele quer saber o seguinte: quanto tempo levou para que essa população chegasse a 27 indivíduos? Então, foi dado aqui o número de ratazanas, ou seja, o número de ratazanas em função do tempo, n de t, que é 27, e o que eu quero encontrar é o t, é o tempo que é dado em dias. Para isso, a gente vai pegar a função do problema e onde tem aqui n de t, nós vamos colocar 27. Então, vai ficar 27 igual a 9 vezes 3 elevado a 4t sobre 300. Como esse 9 aqui está multiplicando essa potência, ele vai passar aqui para o primeiro membro dividindo 27. Então, eu vou ter 27 dividido por 9 igual a 3 elevado a 4t sobre 300. Só que 27 dividido por 9 vale 3. Então, eu tenho que 3 é igual a 3 elevado a 4t sobre 300. Só que 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Porque toda potência elevada a 1 é igual à própria base. Então, eu tenho que 3 elevado a 1 é igual a 3 elevado a 4t sobre 300. Como as bases aqui estão iguais, eu posso cancelar essa base 3 com essa base 3. E o que vai restar é 4t sobre 300 igual a 1. Observa aqui que eu já fiz uma troca simultânea dos membros. Eu peguei o 4t sobre 300, coloquei no primeiro membro e 1 no segundo membro. Agora eu vou multiplicar isso aqui, aplicando a propriedade fundamental das proporções. Ou multiplicando aqui cruzado. 4t vezes 1 vai dar 4t e 300 vezes 1, 300. Como eu quero encontrar aqui o tempo, eu vou pegar esse 4 que está multiplicando e passar dividindo 300. 300 dividido por 4 vai dar 75 dias. Ou seja, para que essa população de ratazanas atinja o número de 27 indivíduos, foram necessários 75 dias. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. Na terceira questão, diz o seguinte: a curva de aprendizagem é um conceito criado por psicólogos que constataram a relação existente entre a eficiência de um indivíduo e a quantidade de treinamento ou experiência possuída por esse indivíduo. Um exemplo de curva de aprendizagem é dado pela expressão Q igual a 1512 menos 2 elevado a menos 0,5t mais 16, em que Q é a quantidade de peças produzidas mensalmente por um funcionário e T os meses de experiência que esse funcionário tem. Em quantos meses um funcionário produzirá 1000 peças mensalmente? Então vamos começar colocando aqui a função que mostra como se deu a curva de aprendizagem desse grupo de funcionários, que é Q igual a 1512 menos 2 elevado a menos 0,5t mais 16. No problema, é falado que esse Q aqui indica a quantidade de peças produzidas pelo funcionário. E o T que aparece aqui, é o tempo de experiência que ele deve ter para produzir uma determinada quantidade de peças. E aí o que é perguntado no problema? É dito que um funcionário hoje está produzindo 1000 peças, ou seja, foi dada aqui a quantidade. E o que se quer saber é quantos meses de experiência ele tem que ter para produzir 1000 peças mensalmente. Então, o que eu quero é o T nessa função que foi dada. Vamos pegar a função do problema, colocar aqui na nossa tela e substituir o Q pela quantidade de peças que ele tem que produzir, que é 1000. Então, eu vou ter que 1000 é igual a 1512 menos 2 elevado a menos 0,5t mais 16. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esse menos 2 elevado a menos 0,5t mais 16 e passar para o primeiro membro positivo, já que está negativo. E esse 1000 que está positivo para o segundo membro negativo. Então vai ficar assim,
Observe que eu peguei essa potência, passei para o primeiro membro positiva, e o 1000 que estava positivo, passei para o segundo membro negativo. Então, o que é que eu tenho agora? Que 2 elevado a menos 0,5t mais 16 é igual a 1512 menos 1000, que dá 512. Então, minha igualdade vai ficar assim, ó. 2 elevado a menos 0,5t mais 16 igual a 512. Agora nós vamos pegar esse 512 e fatorar por 2. Ó. 512 por 2 dá 256, por 2 vai dar 128, por 2 vai dar 64, 64 por 2 vai dar 32, 32 por 2, 16, 16 por 2, 8, 8 por 2, 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Então, 512 é a mesma coisa que 2 a nona. Se eu contar aqui, ó, eu estou multiplicando 2 por ele mesmo 9 vezes. Então, 2 a nona. Então, eu posso vir aqui e substituir. Dizer o seguinte, ó, que 2 elevado a menos 0,5t mais 16 é igual a 2 a nona, que é a mesma coisa que em 512, só que na forma fatorada. Como as minhas bases estão iguais, eu posso cancelar essa base 2 com essa base 2. E aí o que vai restar é isso aqui, ó. Menos 0,5t mais 16 igual a 9. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse menos 0,5t, passar aqui para o segundo membro positivo. E esse 9, que é positivo, passar aqui para o primeiro negativo. Então, vou ter que 16 menos 9 é igual a 0,5t. 16 menos 9 dá 7. Então, 7 é igual a 0,5t. Como eu quero t, eu vou pegar esse 0,5 e passar aqui para o primeiro membro dividindo 7. E 7 dividido por meio dá 14. Então, o tempo em meses que esse funcionário deve ter para produzir 1000 peças é 14 meses. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na questão número 4, diz o seguinte. Num raio de X quilômetros, marcados a partir de uma escola da periferia, um pesquisador constatou que o número de famílias que recebem menos de 4 salários mínimos é dado por n de x igual a k vezes 2 elevado a 2x, em que k é uma constante e x é maior do que zero. Se há 6.144 famílias nessa situação num raio de 5 km da escola, o número que você encontraria delas num raio de 2 km da escola seria... Então, vamos começar pegando essa função e colocando aqui, ó, n de x igual a k vezes 2 elevado a 2x. Esse x que aparece aqui, ele indica o raio em relação a essa escola. Então, o x indica esse raio e esse raio está em quilômetros. O n de x indica o número de famílias em função desse raio. E o k é uma constante que eu não sei quem é. A primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir quem é essa constante k nessa função exponencial. E para isso, nós vamos usar uma informação que foi dada aqui. Ó. Foi dito que existem 6.144 famílias nessa situação num raio de 5 km da escola. Então vamos colocar isso aqui. Ó. Quando o meu x, que é o raio, for 5, o meu n de x, que seria o meu y aqui na função, é 6.144. Então, nós vamos pegar agora a função e substituir essas informações dentro dela. Onde tem n de x, eu vou colocar a quantidade de famílias, que é 6.144. E onde tem o x aqui, ó, eu vou colocar o raio, que é 5. Então, eu vou ter 6.144 igual a k vezes 2 elevado a 2 vezes 5. 2 vezes 5 aqui vai dar 10. Então, eu vou ter 6.144 igual a k vezes 2 elevado a 10. 2 à décima potência é 1024. É 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes por ele mesmo. Então, eu vou ter 6.144 igual a k vezes 1024. Esse 1024, como ele está multiplicando k, eu posso pegar ele e passar aqui para o primeiro membro, dividindo 6.144. Então, eu vou ter 6.144 dividido por 1024 igual a k. Então, k vai dar 6, que é o resultado aqui dessa divisão. Agora que eu já sei o valor do meu k, eu vou responder a pergunta que está sendo feita no problema, que é a seguinte. Num raio de 2 km, quantas famílias eu vou ter que recebem menos de 4 salários mínimos? Então, o que é que eu tenho agora?
Foi dado aqui o raio, que é 2 quilômetros, e eu quero saber o número de famílias que recebem menos de 4 salários mínimos. Eu vou pegar a minha função e vou reescrever ela agora já com o valor do k. N de x igual o k, que é 6, vezes 2 elevado a 2x. Como eu sei que o x indica aqui o raio em quilômetros e o meu raio aqui é 2, eu vou substituir. O número de famílias para um raio de 2 km vai ser igual a 6 vezes 2 elevado a 2 vezes x, que é 2. 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Então, o que eu tenho é o número de famílias para um raio de 2 km igual a 6 vezes 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, eu tenho que o número de famílias para um raio de 2 km é 6 vezes 16. E 6 vezes 16 vai dar 96. Então, a resposta da nossa questão é aqui, a alternativa A. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na quinta questão, nós temos: sob determinadas condições, o antibiótico gentamicina, quando ingerido, é eliminado pelo organismo à razão de metade do volume acumulado a cada 2 horas. Daí, se K é o volume da substância no organismo, pode-se utilizar a função f de t igual a K vezes 1 meio elevado a t sobre 2 para estimar a sua eliminação depois de um tempo t em horas. Nesse caso, o tempo mínimo necessário para que uma pessoa conserve no máximo 2 mg desse antibiótico no organismo, tendo ingerido 128 mg no única dose, é de. Então, o que é dito aqui? Que essa função aqui, f de t igual a k vezes 1 meio elevado a t sobre 2, diz como é eliminado, em função do tempo, um antibiótico chamado gentamicina. Esse f de t que aparece aqui, ele é o volume que ainda resta no organismo depois de t horas que eu tomei esse medicamento. O K é a quantidade ou volume ingerido desse medicamento. E o T indica o tempo em horas. O que é dito no problema? Uma pessoa tomou 128 mg em uma única dose. E o que se quer saber é quanto tempo vai levar para ela ter no organismo só 2 mg. Então vamos pegar a função do problema e colocar aqui. O que é que eu tenho? A gente tem a quantidade inicial que ela tomou, que é esse K aqui, é 128 mg. E a quantidade final que eu quero que reste no organismo dela, que é 2 mg. E aí o que eu quero descobrir? Quanto tempo levou para que essas 128 mg que ele ingeriu resultassem 2 mg apenas no organismo. Então a gente vai pegar a função que foi dada e onde tem f de t nós vamos colocar 2 e onde tem k 128. Então vai ficar assim, 2 igual a 128 vezes 1 meio elevado a t sobre 2. Eu vou pegar esse 128 que está multiplicando e passar aqui para o primeiro membro dividindo 2. Então eu vou ter 2 dividido por 128 igual a 1 meio elevado a t sobre 2. Se eu pegar 2 dividido por 128, eu posso simplificar aqui por 2. 2 por 2 vai dar 1 e 128 por 2, 64. Então o que eu tenho aqui é isso. 1 meio elevado a t sobre 2 igual a 1 sobre 64, que é a forma simplificada de 2 sobre 128. Observa que aqui eu já fiz uma troca simultânea dos membros. Eu peguei tudo que estava no primeiro membro, no segundo membro, coloquei no primeiro, e o que estava no primeiro, coloquei no segundo. Agora eu vou pegar esse 64 e fatorar. Se eu fatorar 64, 64 é a mesma coisa que 2 à sexta. Se eu dividir aqui, 64 por 2 dá 32, 32 por 2, 16, 16 por 2, 8, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2 e 2 por 2, 1. Então, 64 é a mesma coisa que 2 à sexta. Então, eu posso representar aqui 64 avos como sendo 1 meio elevado à sexta. E por que eu fiz isso? Se eu tenho aqui a base 1 meio e aqui a base 1 meio, eu posso cancelar essas duas bases. E aí o que é que vai me restar? T sobre 2 igual a 6. Aqui, como esse 2 está dividindo, eu posso passar aqui para o segundo membro multiplicando. E aí eu vou ter que T é igual a 2 vezes 6, que dá 12. Como o tempo aqui é dito que é em horas, vai levar 12 horas para que essas 128 miligramas resultem
e apenas 2 miligramas no organismo. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série Math Basics sobre função exponencial. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.